Caros alunos, então nós vamos iniciar juntos o curso de escatologia. No primeiro momento enviei a todos a ementa e um texto que encontramos na Comissão Teológica Internacional. Ele em primeiro momento em espanhol, tem em outras línguas, mas infelizmente não encontramos em língua portuguesa, mas se poderia tomar o texto e tentar fazer a tradução, né? E assim se poderia ter este texto que eu sempre indico como um texto que nos insere na discussão em algumas questões que até mesmo a igreja apresenta para levarmos em consideração, né, alguns acenos e algumas questões sobre o discurso escatológico. Então, assim, nesse primeiro momento, falar um pouco da ementa. Como coloquei, o presente curso visa oferecer um estudo sistemático sobre a escatologia. Como questão teológica, requer pensar o destino do homem a partir do antropológico. Para isso, a necessidade de se partir da realidade. Somente a partir daqui é possível construir uma reflexão teológica em que a morte é assumida em seu caráter positivo, e não somente como fatalidade. Isso implica considerar as diversas teorias sobre o morrer como evolução, dissolução, transformação, redenção, plenitude da vida. Teorias que consideram a esperança da vida eterna como fundamental, né, o que foi assegurado do ponto de vista teológico cristão pela ressurreição de Cristo. Então, na ressurreição de Cristo está a nossa ressurreição. Então, tal afirmação implica pensar os novíssimos e, com este, necessariamente, a concepção de juízo particular e universal. Mas quando coloco pensar o destino do homem a partir do antropológico, tenhamos o cuidado, né, que eu queira cair simplesmente no imanetismo, né? Ou partir, é claro, olhando para a revelação e o entendimento, é que nós podemos entender este discurso sobre as coisas últimas e tudo. Mas a proposta é que, num primeiro momento, tenhamos a possibilidade de ver o que é que hoje o mundo, o que é que as pessoas pensam, e nós sabemos, é claro, em várias perspectivas sobre a morte, né, sobre esta continuidade ou não, como eles entendem, né, esta sensibilidade mesmo do ponto de vista antropológico. E aí, percebendo, vendo o terreno que nós hoje pisamos, repropor, né, de modo fundante aquilo que é dado da revelação e aquilo que professamos. Então, um pouco isto. Objetivos da disciplina. O curso ele pretende formar para o conhecimento da escatologia por meio de uma consistente fundamentação teórica, para que exerçam de modo competente e ético a missão, como pastores e agentes pastoral, e na formação acerca do sentido autêntico e último da existência humana. Esta fundamentação teórica abrange tudo aquilo que não podemos entender, né? Também de um olhar para o mundo, mas é claro, sempre com as bases próprias da revelação, da tradição do Sagrado Magistério, do Magistério da Igreja. Quais os específicos, como pede hoje uma instituição de ensino superior, né, a faculdade? Trazer o conhecimento teológico acerca da escatologia para reflexão crítica dentro da academia, a partir das contribuições da tradição teológica e das questões atuais. Já falei várias vezes, né? Formar a partir de um método próprio, obtendo uma instrumentação científica que permita dar continuidade à formação. Formar a partir de um método. O método nosso, é claro, é um método teológico, um percurso teológico. Vocês já tiveram introdução à teologia, já puderam ver, né, em que campo nós pisamos no campo teológico, né? Quer dizer, e hoje a teologia ela é entendida mesmo como uma ciência com um método próprio. Formar para o diálogo com o mundo a partir das riquezas da revelação divina,
tradição e magistério católico e a sua consequente missão da Igreja, no compromisso cristão com o autêntico sentido da vida. Então, no decorrer das leituras e das apresentações, certamente muitas coisas nos levarão a pensar sobre isto, né? Conteúdo programático. Primeira unidade seria questões introdutórias acerca do discurso sobre escatologia, que nós começamos hoje, com aquele texto que já enviei. Uma leitura do texto, né? Algumas questões atuais de escatologia da Comissão Teológica Internacional, como introdução ao curso em caráter de princípio normativo ao conteúdo a ser estudado. Então, a partir desse texto, ver quais elementos devemos levar em consideração para o estudo da escatologia. Aí uma outra unidade seria a escatologia e sua fundamentação bíblica. Num segundo bimestre, poderíamos tratar sobre o pensamento sobre a escatologia cristã e seu desenvolvimento histórico, alguns acenos. E, por último, a sistematização de uma teologia escatológica fundada no mistério pascal de Cristo e sua incidência numa autêntica visão antropológica. Vida depois da morte, os novíssimos, juízo final, considerações finais. E no que diz respeito ao conteúdo programático, então, a grande questão é de apresentar, então, os novíssimos, aquelas verdades eternas, né? Um discurso claro sobre o conceito de escatologia. Poderia-se pensar a escatologia e outros tratados teológicos. E aqueles pressupostos da escatologia, como a concepção cristã do homem, a antropologia, né? Como eu tenho insistido aqui, o sentido antropológico e cristão da morte, como a morte como um fenômeno natural, a morte se é o que uma destruição, simplesmente, ou a morte que marca o fim do tempo e das provas que vivemos, né? Vamos ver em algum momento aquilo que a Bíblia distingue entre primeira e segunda morte, os efeitos, né, maléficos ou perniciosos da morte, que foram vencidos pela morte e a ressurreição de Cristo, e entender a morte como o início da vida. Então, alguns pressupostos da escatologia. E aí ver de fato o conteúdo do tratado sobre a escatologia. Vocês verão no estudo também, né, que a escatologia universal e última, como entendê-la, ou a escatologia pessoal e imediata. Falar da parousia, a segunda vinda na glória do Senhor, né, em Jesus Cristo. Falar também da ressurreição da carne, pois a vida mesmo depois da morte, quais respostas em si nós encontramos. Tem muitas, né? Não existe uma vida depois da morte, ou há quem fale sobre a reencarnação, ou a realidade da alma imortal. Outra seria a ressurreição da carne, falar sobre o que? O ensinamento bíblico, a doutrina, o que ensina a tradição, o magistério. E uma aproximação, uma tentativa de aproximação a esse mistério, né? E aquelas expressões que nós muitas vezes ouvimos, né? Os novos céus e a nova terra. Falar um pouco sobre a glorificação do cosmos. Tem a ideia própria do milenarismo, o fim do mundo. Aqui, o juízo da história, ou condenação ou salvação, que a Sagrada Escritura nos ensina sobre isso, sobre a condenação, a existência do inferno, a condenação por parte de Deus, né? Uma interrogação sobre isto, como podemos pensar, e muitas outras coisas que acenam sobre o sofrimento físico, né? Aí tem sempre o ensinamento da tradição, do magistério, as dificuldades que nós sabemos em aceitar a existência do inferno,
Procurar também entender um significado sobre as categorias de aquelas que nós também muitas vezes ouvimos, de prêmio, de castigo. Aí tem um castigo eterno, né? Como é que pode entender? Deus Pai pode condenar o homem ao inferno? Ele que condena, né? Então essas questões que nós ouvimos muitas vezes. A liberdade humana é causa da condenação ou a eternidade? Pode-se pensar uma eternidade do castigo, quer dizer, um castigo eterno, melhor dizendo isso. Ou fogo do inferno, ou o prêmio eterno céu, né? Então tudo isso perpassa o nosso curso, sempre olhando para os dados da Sagrada Escritura, da tradição, do ensinamento do magistério, né? E o que consiste a vida gloriosa no céu. O purgatório, também o que podemos ver sobre isto, né? E mais uns outros elementos. Então, esse é um pouco aquilo que nós veremos no curso, né? E que dependerá também muito do esforço de cada um, das suas leituras e tudo. A metodologia do nosso curso, como nós sabemos, é de essas aulas online, ou áudios, ou um momento de uma videoconferência que será um momento oportuno preparada, leituras orientadas, individual e em grupo. Dizer, o grupo, a gente pode dividir alguns trabalhos que possam cada um fazerem, né, juntos. Recursos didáticos, plataforma de ensino, quer dizer, tem o site da faculdade hoje, os mídias, né, textos e entre outros. Procedimentos de avaliação, gostaria que levasse em consideração, né? Será pedido ao discente assídua participação nas atividades propostas, capacidade de refletir sobre o conhecimento adquirido, uso de uma linguagem objetiva e clara, demonstrando suficiente domínio da norma culta e capacidade de síntese. Então, um pouco isso que nós vamos, quando for pedido um trabalho, né, ser feito. Então, produção e entrega de textos por meio da pesquisa bibliográfica e de campo, apesar de que esta proposta de campo não é possível, né? A gente ficaria com a pesquisa bibliográfica e a prova escrita, se possível, né? Presencial, mas isso vamos ver, tá? Temos os 3 textos, uma leitura básica. Tem o Giovanni Ancona, Escatologia Cristã, é um excelente manual. Ancona dá aula em Roma, na Lateranense. É um dos textos que traduziram, é um texto que ele usa nas aulas na Lateranense, em Roma. Então, nas bibliotecas, porque eu já pedi esse livro, tem, na nossa biblioteca tem, né? Seria muito bom se vocês pudessem ter esse texto, porque ele segue esse método um pouco que eu também gosto, da parte bíblica, histórica, o desenvolvimento, né? Tem o dado da patrística e tudo, e a parte sistemática. E tem Ratzinger, a Escatologia, Morte e Vida Eterna, que nós já temos, e Henrique Soares da Costa, né? O Dom Henrique, que todos nós sabemos que faleceu, tem um livrinho de escatologia, um discurso introdutório sobre o fim do mundo, de excelente qualidade, né? Muito sintético e tudo, mas de excelente qualidade. Seriam essas 3. E os outros são de bibliografia complementar. Alguns outros textos eu enviarei para que vocês também possam, né? Como eu já vi apostila, algum texto que eu possa encontrar que possa ajudar.